Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 23 casas espíritas em Nova Friburgo e região. E tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão e amigo Francisco Folhadella. Francisco é da Associação Espírita Fraternal, é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina. E o tema que abordaremos hoje é religião versus religiosidade. Francisco, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Nós agradecemos muito sua colaboração, sua participação. Você que é uma pessoa que está sempre ali pronto a nos auxiliar. Muito obrigada. Kátia, eu que agradeço, porque é sempre muito gratificante nós podermos fazer algumas reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, eu que me sinto muito honrada em estar aqui ao seu lado no seu programa. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Francisco, iniciando aqui as perguntas a respeito deste tema, que é um tema bastante atual, religião versus religiosidade, né? Uma coisa que nos preocupa sempre, que está sempre ali, nos instigando. Nós, Francisco, sobrevivemos ao calendário maia, né? Foi aquele susto, aquele corre-corre, a mídia divulgando aquilo tudo. Depois, um meteoro caiu na Rússia. Há em todo o mundo um clamor generalizado por mudanças. Nós sabemos e vemos isso. E no movimento espírita, nós estamos ali a todo momento ouvindo falar, percebendo que o assunto transição planetária está sempre ali em evidência, né? Como a doutrina espírita, Francisco, vê esses dias atuais, toda essa mudança, toda essa problemática? Qual a visão da doutrina espírita a respeito disso? Kátia, a doutrina espírita é o consolador prometido. Então, a nossa visão perante qualquer situação é uma visão de otimismo. Nós temos um Pai de infinita misericórdia que nos ama incondicionalmente. Então, a todo movimento nós temos que olhar e ter a confiança que nós estamos amparados e protegidos por uma misericórdia infinita. Aí nós temos 3 questões que nós precisamos separá-las para poder entender. O calendário maia, né, essas previsões faz parte da natureza humana, a gente está sempre buscando antever o futuro. Eu diria a você que nós temos hoje, nos jogos de azar, né, esse desdobramento, né, você está querendo ver sempre o futuro. E o calendário maia, me parece que foi até com relação ao plantio, uma nova era que começava, mas nada que fosse ligado ao fim do mundo, como muitos estavam pregando aí. O fato do meteoro cair na Rússia, nós estamos num universo em expansão. A todo momento, estrelas se fundem, estrelas explodem, e o nosso planeta ele é bombardeado a todo momento por pequenas partículas que vêm lá do espaço, né? E essas partículas caem, por termos 70% do nosso planeta água, oceano, eles caem no oceano e não se tem notícia, né? E quando cai um maior, né, como caiu agora na Rússia, nós tivemos notícia porque hoje estamos conectados. Nós estamos, né, Jesus disse, o meu Pai não para de trabalhar, porque o planeta está em expansão, o universo está em expansão. Cada vez mais estão surgindo novas estrelas estão desaparecendo e... É um mundo em movimento. É um mundo em né? movimento, é um Deus, né? Meu Pai não para de trabalhar. Então, eu acho isso uma coisa normal, né? Nós estamos vivendo num planeta que está vivo, não é? Os flagelos naturais, as tempestades, os terremotos, os maremotos existem porque o planeta está vivo. Agora, quanto à transição planetária, é bom que a gente faça algumas reflexões
para a gente tentar trazer para a nossa realidade. A transição planetária ela entrou assim com muita força em 2010. Foi quando o Divaldo lançou o livro, né, Transição Planetária. E em 2011 nós tivemos aqui em Friburgo aquela catástrofe, né? Então são coisas que acontecem, o flagelo natural, o lançamento de um livro, são coisas que acontecem. Mas por ter acontecido, digamos assim, numa escala, né? Uma Uma sequência, né? sequência, o livro depois da catástrofe, esse assunto tomou um corpo muito forte aqui na nossa região. Mas Transição Planetária foi um livro que foi escrito por Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade do Divaldo Franco. E quem foi Manuel Filomeno de Miranda? Nos relata a Sueli Caldas Schubert, no seu livro Semeador de Estrelas, que o Manuel Filomeno de Miranda, ele trabalhava como numa atividade que nós poderíamos hoje identificar como sendo contador. Era algo parecido com isso. E ele vivia tranquilamente na sua vida lá, trabalhando lá no seu escritório, imagino eu, quando foi acometido por uma doença que a medicina da época, a medicina convencional, não conseguia curá-lo. Ele então conhece um médium chamado Saturnino Favila, e esse médium então o cura. Ô, Kátia, não está no livro, mas eu deduzo que a patologia do Manuel Filomeno de Miranda talvez estivesse ligada a uma obsessão, né? Para que esse médium pudesse, de repente, tirar, né? Desfazer aquele nó que estava ali. Acontece que o Manuel Filomeno de Miranda torna-se espírita. E tornando-se espírita, ele passa a ser um estudioso dessa problemática, obsessão, desobsessão. E todo o seu, digamos assim, o seu trabalho no movimento espírita na Bahia, ele passa como doutrinador. Ele passa a ser um conhecedor profundo do Evangelho e era um homem de uma conduta muito ilibada, né? Para você ser um doutrinador, um esclarecedor, você tem que ter realmente moral, né? O conteúdo moral para você poder doutrinar, você poder falar com o espírito. E o Manuel Filomeno de Miranda, então, passa a ser uma pessoa extremamente estudiosa nesse assunto. Ao desencarnar, ele vai escrever sobre o quê? Então, se nós olharmos as obras do Manuel Filomeno de Miranda, toda ela está baseada em obsessão e desobsessão. Há um relato, por sinal, um relato até pequeno, em que ele, no livro Transição Planetária, ele faz, o Manuel Filomeno de Miranda, um desencarne que houve em consequência do tsunami que ocorreu lá naquela região da Ásia. Né? E ali, então, vários irmãos nossos desencarnaram e era uma área muito comprometida com a sexualidade. E há todo um trabalho de ajudar aqueles irmãos dos espíritos vampirizadores, porque houve aquele desencarne coletivo e na psicosfera havia um grupo enorme de espíritos vampirizadores que estavam se aproveitando daqueles irmãos, daqueles espíritos que estavam, digamos assim, atordoados pelo desencarne violento e também com os comprometimentos que eles tinham nessa área da sexualidade. Mas todo o livro depois você vai ver que ele vem nos relatar todo um processo de obsessão e desobsessão, né? E não sei por que, né, nos reportamos a tragédias geológicas, né, como se o planeta precisasse ter um abalo para surgir um mundo regenerado. Não é verdade. Para surgir um homem novo, quando na verdade esse homem novo não precisa da mudança esse mundo regenerado, externa, né? Ele tem que surgir aqui dentro. Exatamente. Francisco, e como usarmos o livre-arbítrio para estarmos ajudando de forma positiva
as mudanças tão almejadas? Ô, Kátia, aí também é um assunto muito interessante. Eu li em Emmanuel, e eu estava querendo pegar, eu tentei identificar, e naquele livro, Pão Nosso, uma mensagem do Emmanuel que eu achei assim formidável. E nós vamos fazer aqui um exercíciozinho para trazer para a nossa realidade. Ô, Kátia, eu me lembro que quando aquele livro, o filme Nosso Lar surgiu, houve uma crítica, um jornalista, um crítico cinematográfico, fez uma crítica muito forte ao filme Nosso Lar, dizendo que todo o traçado urbanístico, as ruas do Nosso Lar, havia sido um plágio de Brasília. E eu me lembro que isso foi escrito numa revista semanal de grande circulação. E eu me lembro que na época a Sueli Caldas Schubert, se eu não me engano, escreveu uma carta para a revista exigindo que fosse feita uma retratação. Porque o Nosso Lar, o livro, ele é da década de 30. Então, quando o Emmanuel escreveu o livro, Brasília não existia. Então, se houve plágio, foi dos arquitetos do Nosso Lar. Mas não creio que o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, se eu não me engano, tenham feito o plágio. Mas o que acontece? O nosso mundo é uma cópia do mundo real. O mundo espiritual que é o mundo real. Então, nós termos, às vezes, ideias, puxarmos coisas semelhantes, não é? Nós tivemos lá em cima uma experiência nessa área. Quando estamos aqui encarnados, a gente pode trazer aquela experiência novamente. E nós e você, como professora, você deve ter tido, todo início de ano, aquele formuláriozinho que se preenchia, né? Objetivos, metas e estratégias, né? Se nós levarmos isso para o plano espiritual, né? Objetivo, o que vou fazer? Meta, quanto vou fazer? Estratégia, como vou fazer? Se nós levarmos isso para o plano espiritual e fizermos nesse quadrinho que Deus fez com a gente quando nos criou, objetivo, angelitude, não é? Nós chegarmos a Deus. Para todos nós. Para todos nós, para todos nós. Então, no planejamento divino, ao sermos criados, o objetivo, angelitude. Meta, amor incondicional. Estratégia, livre-arbítrio. Muito interessante. Então, o livre-arbítrio não é deixar de fazer, mas é como eu vou fazer. Com que ferramentas, de que maneira? É isso aí, Kátia. E eu estava ouvindo no outro dia uma palestra lá no Fraternal, até pelo nosso companheiro Christian, muito interessante, ele falando sobre a porta... Ele vai estar aqui conosco, já estamos agendados. Sobre a porta estreita. Realmente, a porta ela fica estreita porque nós deixamos de fazer. Então, se nós estamos num processo, que esse processo, quando nós fomos criados, nós temos uma trajetória a ser percorrida, se eu deixo de fazer o que eu tinha que fazer ontem e vou fazer hoje, eu estou com um acúmulo de atribuições. Então, os meus erros dos passados, que eu não cumpri, né? Que eu deixei através daquela concepção, eu tenho livre-arbítrio, eu não vou fazer, eu posso não fazer. Não, você tem que fazer. Agora, as ferramentas, como você vai elaborar isso, é que é da sua escolha. Então, quando você deixa de fazer o de ontem, o de anteontem, realmente você vem com uma carga muito grande e a porta torna-se estreita, vamos dizer assim, usando a analogia, né? É verdade. Porque Jesus, com certeza, nunca teve porta estreita, porque ele não deixava para amanhã o que tinha que fazer hoje. Ele teve, né, a sua ascensão rápida, porque para nós sim, porque nós estamos cheios de tarefas que deixamos de fazer. Aí, quando vamos passar por aquela porta, ela se torna estreita. Não temos como passar. Francisco, e como as religiões podem ajudar ao homem
a consolidar este mundo que nós tanto ansiamos? De que forma as religiões? É importante a religião? Kátia, a religião ela é fundamental, né? E aí nós não estamos especificando a doutrina espírita, nós vamos chegar na doutrina espírita porque eu acho que dentre as religiões a doutrina espírita tem um caráter assim mais abrangente nessa proposta de chegarmos a Mas de um modo geral... De um modo geral, a religião ela tem um caráter esse processo de transição. E aí eu gostaria de buscar numa parábola de Jesus, em que ele nos fala do bom samaritano, né? E ele cita na sua parábola mais ou menos assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó quando foi abordado por salteadores. E os salteadores não só levaram todos os seus pertences, como também deixaram o homem todo machucado, quebrado no chão. E Jesus continua dizendo: descia também por essa mesma estrada um sacerdote, que ao vê-lo olhou e seguiu adiante. Descia depois também por essa estrada um levita, que também olhou para aquele homem que estava caído e seguiu adiante. Eis que vem um samaritano, olha para aquele homem e é tomado de extrema compaixão. Olha o termo, extrema compaixão. Naquele momento, o samaritano já faz naquele irmão os curativos que foram necessários, o leva para uma hospedaria, acomoda esse irmão na hospedaria, deixa com o dono da hospedaria um dinheiro para que todo o processo de tratamento desse continuidade e quando ele voltasse, se necessário, poria mais dinheiro. Olha, Kátia, como essa parábola é interessante. Primeiro que Jesus, ele usa 2 vezes a palavra descia. Descia um sacerdote e descia um levita. Hoje a doutrina espírita nos dá, né, a doutrina espírita nos incentiva a raciocinar. E aí nós vamos ver, isso eu ouvi do Raul Teixeira, que eu achei excelente, o porquê do descia. Jerusalém era a capital espiritual do povo hebreu. Jericó era a capital comercial, mercantil. Em Jerusalém se cuidava vamos dizer assim, das necessidades do espírito. Em Jericó se cuidava das necessidades da matéria. Muito bem. E toda vez que nós descemos de um mundo, né, de uma faixa vibratória elevada, não que a Jericó, que a cidade, a faixa vibratória material, ela seja ruim, não. Mas se nós estamos num plano espiritual, por exemplo, nós estamos agora aqui, as nossas vibrações são elevadas, nós estamos na casa espírita, nossas vibrações são elevadas. Mas quando nós saímos desse ambiente, nós nos deixamos muitas vezes cair, né? Pela irritação, pelo companheiro que é ruim, que é chato, pelo trânsito, enfim. Nesse momento, quando nós saímos desse mundo espiritual, dessa faixa espiritual elevada e vamos para a mais baixa, nós estamos vulneráveis aos obsessores, aos salteadores. Muito interessante essa... É aí, então, que a gente vê a preocupação, né, da transição planetária, porque acho que a obsessão, né, nós temos que ter muito cuidado, né, porque a todo momento, se nós não nos deixarmos adentrar nessa faixa de uma forma, digamos assim, invigilante, nós estaremos vulneráveis aos salteadores. E quando você relembra esta parábola, Francisco,
é muito interessante, porque o nosso tema, religião versus religiosidade. E ali ele coloca a religião naquelas duas pessoas que nem olharam para o irmão caído. E a religiosidade. Olha só, é interessante nós identificarmos essa parábola, tem muito a ver, porque o sacerdote era, né, a própria palavra já diz, né? Sacerdote. Era o sacerdote. E o levita, os levitas, a tribo de Levi, eles eram responsáveis não só pela construção arquitetônica do templo, mas também pela sua manutenção. A arrumação, tudo isso. Esses dois irmãos, eles estavam ligados diretamente à religião. Os samaritanos, eles eram até tidos como herege, porque eles não seguiam aquela forma de adoração que os judeus tinham. E é exatamente no exemplo que Jesus dá, aquele a quem a todos chamavam de herege, que vai acolher aquele irmão, que vai levá-lo para uma hospedaria. E nós, para deixarmos ainda bem mais claro, nós vamos fazer aqui uma afirmativa. Saulo de Tarso era um homem de muita religião, mas sem nenhuma religiosidade. Paulo de Tarso era um homem sem religião, mas de muita religiosidade. O Saulo de Tarso, o que o faz ficar extremamente indignado com Estevão, é que ele, no embate no Sinédrio, ele não conseguiu desestabilizar o Estevão. E aquilo, para ele se sentiu humilhado. Então, ele vai, promover se deixar levar por um ódio que irá levar o Estevão ao apedrejamento. Então, você vê que, nesse momento, nós temos um homem de muita religião, porque ele conhecedor, né? Mas sem nenhuma religiosidade. E foi o que faltou exatamente na hora da caridade, na hora do amor, do sentimento, né? E quando ele se transforma em Paulo? Aí nós temos um homem de extrema religiosidade sem religião, porque Cristo não criou o cristianismo. Exatamente. É muito interessante falarmos isso, não é? Não é verdade? Qual a religião do Cristo? A religiosidade. Do amor. Ele dá amor. A religiosidade. É a religiosidade. Né? Cristo só tinha religiosidade. E toda a sua pregação foi feita através do exemplo. Né? Toda a pregação do Cristo foi feita através do exemplo. Então, nessa parábola, a gente percebe que aqueles sacerdotes, o sacerdote, o levita, embora fossem homens ligados à religião, não tinha nenhuma religiosidade. Nós vamos encontrar no samaritano, quando ele é tomado de extrema compaixão, essa extrema compaixão, só quem está com essa religiosidade aflorada, ali, né? É que você se sensibiliza dessa forma com aquele irmão, com aquele necessitado que está ali à sua frente. É muito interessante, muito, muito feliz essa sua abordagem, relembrando esta parábola. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo hoje Francisco Folhadella. Muito obrigado. Vamos a um breve intervalo e voltaremos logo a seguir. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade de hoje com o tema Religião versus Religiosidade. E recebendo Francisco Folhadella, da Associação Espírita Fraternal, nosso irmão querido, divulgador de nossa doutrina. Meus irmãos, nós falávamos, né, Folhadella, anteriormente, em religião e religiosidade como coisas que não precisam estar atreladas. Existem pessoas com muita religião,
ali profundos conhecedores dos livros sagrados, mas com pouca religiosidade, e vice-versa. Outros com muita religiosidade, a compaixão, a caridade, o amor ao próximo, tudo que o Cristo nos trouxe, né? Mas sem seguir ali, né, uma religião ali radicalmente, indo a templos e etc. Né? Qual o diferencial, Francisco, que a doutrina espírita oferece aos seus adeptos, aqueles que se dispõem a estudá-la e segui-la? Que diferencial é este que permite uma vivência maior da religiosidade? Ô, Kátia, você quando estava comentando aí, eu me lembrei do Betinho. O Betinho se dizia materialista, ateu, e ele tinha uma preocupação com as pessoas mais necessitadas, né? E foi ele o idealizador do Natal Sem Fome, né? Exatamente. E ele era ele se intitulava ateu, né? Bem, quando na verdade ele representava ali tudo que o Cristo nos trouxe, né? É isso aí, né? Eu acho que o Cristo ele quer isso, ele quer esse amor incondicional, aquela meta, né? Que nós falamos no nosso planejamento. Agora, Francisco, existem as situações em que a religião e a religiosidade estão ali de braços dados. Tranquilamente. Chico Xavier, Irmã Dulce e outros tantos que... E não só no movimento espírita, mas nas outras religiões, certamente. Agora, com relação à pergunta, eu vou buscar também no exemplo também que eu ouvi lá no Colonial 61, da nossa companheira, a Maria Helena. Ela citou uma história de um cacique. E eu acho interessante nós trazermos essa história e fazermos algumas adaptações para nós entendermos por que a doutrina espírita ela proporciona mais condição de se expandir essa religiosidade. Então a história é assim, o cacique ele conversava com o seu neto e ele dizia ao seu neto, dentro de nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E o neto, né, naquela arroubo da juventude, e qual que ganha? Aí o cacique disse, ganha aquele que você alimentar. Então, Kátia, as religiões, elas vão alimentar esse lobo bom, né? Agora, é preciso também que a gente tenha, digamos assim, a doutrina espírita, o diferencial das outras religiões, é que ela não só vai alimentar esse lobo bom, mas também vai domesticá-lo, vai torná-lo um cão, um vigia, fazê-lo dele útil. Porque não é só alimentar o lobo bom. É alimentar e domesticar o lobo mau também. Domesticar, né? Porque um lobo é sempre um lobo. É sempre um lobo. Nós precisamos transformá-lo. É esse processo de transformação que nós precisamos. Transformá-lo num cão dócil, né? Dar-lhe uma atribuição. Essa atribuição fazê-lo um cão de guarda. E é aí que a doutrina espírita, por não ter, né, toda uma estrutura formal, de né, dogmas, rituais, tudo isso. Dogmas, de cargos, né? Todos nós somos iguais, né? Todo mundo tem o direito de expor o tema lá na frente, desde que ele queira fazer, se prepare para isso, né? Não tem uma hierarquia. Então a doutrina espírita, ela oferece a condição de você sair de necessitado para provedor. Porque geralmente, Kátia, todos nós, quando chegamos à casa espírita, chegamos na condição de necessitado. É verdade. A dor é ainda o elemento que vai fazer com que a gente corra, procure, mova alguma coisa em relação ao nosso, digamos assim, ao nosso ser espiritual, à nossa essência. E aí na casa espírita você chega como necessitado. Mas à medida que você vai acompanhando as palestras, você vai se engajando. A importância do estudo também, não é, Francisco? Não é? Você acaba sendo o provedor.
E aí nós vamos voltar àquele nosso planejamento lá. Porque Jesus, ele é um espírito co-criador. E nós somos também espíritos co-criadores. Então nós não podemos ficar sempre na condição de necessitados. Nós temos que passar também a condição de provedor. Porque Jesus conta com todos nós para que a gente o ajude na sua tarefa, ele que é o nosso governador. Entende? A doutrina espírita, por ela possibilitar aos seus adeptos em se tornarem provedores, porque não adianta você ficar numa religião simplesmente como espectador. Né? O Kardec já nos dizia, uma fé sem obra é uma fé morta. Exatamente. Né? Ficarmos numa vida contemplativa, ficarmos indo a uma casa espírita simplesmente para tomar passe ou ir beber aguinha fluidificada, é bom, mas é preciso mais. Nós somos co-criadores. Então nós precisamos engajar numa tarefa, aí você engaja numa visita fraterna, numa visita a um asilo, e aí você começa a desenvolver a sua religiosidade. É através desse processo em que você começa a lidar com o próximo e a vivenciar as dificuldades que o próximo tem, porque a tendência nossa, Kátia, é ficarmos olhando só para o nosso umbigo. Né? Eu tenho, eu preciso, eu quero, eu vou, quando na realidade nós temos que olhar para o próximo. Né? Então, quando você começa a vivenciar a dificuldade do próximo, você passa a expandir a sua religiosidade. E aí, Francisco, nós poderíamos dizer que aquele homem, aquele que lê, né, as obras básicas, ele compreenderá que o Espiritismo é um estudo científico, é um estudo filosófico que conduz o homem a uma esclarecida religiosidade. Podemos dizer isso, então? Bom, com certeza, né, Cátia? O Kardec, ele foi muito didático, né? O Livro dos Espíritos, ele começa com toda uma sequência de perguntas, né? Primeiro, que é Deus? Né? Que é Deus? Ele já despersonaliza, despersonifica a Deus, né? E a leitura do Livro dos Espíritos, você vai, à medida que você vai, digamos assim, adentrando, você vai passando a ter conhecimento. E a doutrina espírita, né, ela tem o caráter, digamos assim, científico, que ela trata a relação do homem com o mundo espiritual, né, Kátia? Então nós temos, né, a nossa fé, ela está embasada em 5 pilares, que é a crença em Deus, a crença na comunicação com o mundo invisível, com o mundo espiritual, a crença na reencarnação, na pluralidade do mundo, dos mundos habitados e na vida após a morte. Então a doutrina espírita, ela nos oferece a oportunidade de nós vivenciarmos essa relação com o mundo espiritual, né? E o estudo dessa relação do mundo espiritual é a parte científica da nossa doutrina. A parte filosófica, e você vai encontrar lá nas obras de Kardec, que é as perguntas que todos nós ansiamos, todos nós trazemos. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde eu vou? Né? Todos nós temos, são as perguntas da filosofia. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Eu sou um espírito eterno, temporariamente encarnado. Né? Nós temos essas respostas lá no nosso livro, lá, né? E nós vamos aprendendo. E a religião? É porque essa filosofia, ela tem todo um caráter filosófico cristão. Tanto é que na pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta aos nossos imortais, qual foi o espírito mais perfeito que nos serve de modelo e guia? E os espíritos respondem secamente, Jesus Cristo.
Então, Jesus é o nosso modelo e guia. É a Ele que nós temos que estar sempre olhando, vendo e procurando imitar. Então, essa relação científica, filosófica, nos remete, nos leva à religiosidade. Religiosidade. E a gente vai, à medida que você vai, digamos assim, você vai pacificando, né? Você vai entendendo que você não é um ser material, muito pelo contrário. O que nós temos aqui é uma roupagem do espírito, né? Você passa a sair da sua, digamos assim, da sua visão material para uma visão espiritual, uma visão maior, né? Esse mundo não é esse que está à nossa volta, esse mundo material é apenas transitório. O meu mundo, a minha realidade é algo muito maior. Encontrando assim o consolo e o esclarecimento. Um Pai de infinita misericórdia, né, Kátia? Eu acho que a doutrina espírita não tem como a gente que procura ler um pouquinho, entender um pouquinho, não ser, digamos assim, uma pessoa mais tranquila, mais pacificada e voltada um pouquinho mais, né? Porque nós precisávamos ser mais ainda, mais um pouquinho mais para a nossa essência, que é o espírito, né? Nós somos seres espirituais, estamos temporariamente encarnados. Francisco, você até falou um pouquinho aí sobre a fé, né? Que a fé, se não tiver obras, ela é morta, né? Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 a 16, nos diz isso, que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fale um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância dessa fé viva. Kátia, nós temos um jargão, a nossa doutrina espírita, que nos diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Porque é através da caridade que você vai desenvolver a sua religiosidade. Não é que seja só através dela, mas a caridade, ela é o amor em ação. E se nós observarmos, a religiosidade é aquilo que o Paulo nos diz, né? Mesmo se eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor, nada funciona. E nós vamos ver que esse samaritano, como Jesus colocou ali, que ele é tomado de íntima compaixão, quer dizer, essa compaixão que ele sentiu é algo muito forte. E essa caridade, né, a gente quando está buscando o exercício da caridade, a gente está desenvolvendo também esta compaixão, que é algo produtivo, não é pena. Não. Pena não. Pena é algo que estaciona, que paralisa, que faz mal. Na pena, quando você sente pena, até o seu orgulho está presente. Não é verdade? Não é? Mas na compaixão, na caridade... A compaixão, ela é uma simbiose, é uma cumplicidade. Né? É verdade. Você não se isola daquele. Na compaixão há uma união. Né? É o que Paulo nos falou, né? Se não houver amor, não há. Então, a caridade, ela vai promover, né, ajudar a desenvolver essa religiosidade. E a fé, se não houver ação, ela é inócua. Ela é inócua. Né? Não se pode simplesmente se frequentar um templo religioso, estarmos frequentes, né, seja aos domingos, seja às segundas-feiras, simplesmente participando como se a responsabilidade fosse daqueles que estão lá na frente, né? Rezem por mim. Não, eu tenho que rezar por mim, porque eu tenho que entrar em contato com Deus. Tudo bem se alguém rezar por mim, está ótimo, mas eu tenho que rezar porque eu tenho que desenvolver esse potencial que está em mim. É uma busca íntima, né? É uma busca íntima. E individual, né? E eu tenho que desenvolver essa fé, porque, Kátia, nós temos uma fé material. Por exemplo, né, como é que nós podemos dizer assim? Os grandes navegadores, né, Colombo, Cabral, eles saíram lá da Europa, né,
tinham uma fé, instrumentos precários, né? Embarcações rudimentares, que iam chegar em algum local. Né? Essa é uma fé material. Mas nós temos dentro de nós uma fé que é algo que nos conecta a um ente superior. Né? É uma fé que faz com que a nossa centelha divina se expanda de tal forma que a gente consegue chegar a esse Pai. E aí, Kátia, essa expansão dessa centelha divina é uma reação em cadeia, né? Nós vamos expandir a fé, expandir a religiosidade, e aí nós estaremos chegando àquela meta que um dia chegaremos, né? Ao amor incondicional. Porque essa é a grande proposta de Deus para todos nós. Quando nós fomos criados, o objetivo era a angelitude. Né? Essa meta que Deus tem para nós é que a gente chegue a um amor incondicional. E nós temos que usar o nosso livre-arbítrio, que é o instrumento necessário para que tudo isso aconteça, se desencadeie. Francisco, nós estamos aqui nos minutinhos finais do nosso programa e gostaríamos que você deixasse aqui suas palavras de despedida aos nossos irmãos de casa. Kátia, é interessante a gente lembrar, eu acho que quando nós estudamos, né, quando nós sentamos lá nos bancos escolares, na época nós aprendemos que o homem, né, havia 3 grandes ramificações, o branco, o negro e o índio. Né? Hoje não tem mais. A ciência hoje só tem a espécie humana. Eu acho também que nós que queremos adentrar no mundo regenerados, temos que também eliminar bom e mal, santos e pecadores. Um só rebanho, filhos de Deus. Que maravilha. Em um processo de aprendizado, em um processo, né, de conquistas espirituais. Muito obrigada, Francisco, por sua presença, por essas palavras tão esclarecedoras aqui para todos nós. Fica o convite para uma outra oportunidade. Estaremos às ordens, Cátia. Eu fico agradecido por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, especialmente neste domingo próximo agora, onde teremos a festa do quilo, com nossos irmãos todos lá, muito alegres, muito felizes, aguardando a nossa presença. Lembramos também que visitem a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Tenham uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai guiando os nossos passos e Jesus, nosso amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.